Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. Hoje a gente está olhando para um material bem específico. São publicações digitais, né? Textos, posts de Instagram, banners, reflexões do presbítero Marcos Benedito. O material está reunido sob o título Zelo Bíblico e Edificação na Obra de Deus. E a nossa missão aqui é tentar entender a essência disso, sabe? O propósito por trás dessas mensagens. E olha, uma coisa que salta aos olhos logo de cara é um foco muito forte na verdade bíblica, na edificação da igreja mesmo. É quase um contraponto àquela coisa mais superficial, de puro entretenimento, que a gente vê muito por aí no digital. O tom geral parece buscar um despertar, sabe? Uma confrontação mais construtiva, para tentar restaurar uma consciência espiritual. Essa abordagem é interessante, sem dúvida. Usar o digital, que muitas vezes é visto como algo rápido, efêmero, para buscar profundidade espiritual, isso já diz muito, né? Exato. Analisar conteúdos que fogem do entretenimento e querem, assim, edificar, corrigir, consolar. Isso dá uma visão bem legal sobre uma vertente do ministério hoje em dia. Tem uma tensão aí, né? Usar a ferramenta do momento para falar de verdades tidas como eternas. Perfeito. Essa tensão é muito clara. E quando a gente mergulha no material, um dos primeiros temas que aparecem com força é uma crítica ao que a fonte chama de controle humano na obra de Deus. A ideia central é essa tendência que às vezes a gente tem, né, de querer substituir a direção do Espírito Santo por planos, vontades humanas mesmo. Me lembrou na hora aquela passagem de Zacarias, sabe? O capítulo 4, verso 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Precisamente. E o fascinante aqui, eu acho, é o valor quase profético dessa mensagem hoje. Funciona como um alerta, né? Para a igreja não ficar dependente demais das suas próprias estruturas, dos seus métodos, até do carisma de um líder, e acabar deixando de lado a ação do Espírito. Isso leva a gente a pensar, né? O que a gente faz na igreja é guiado por Deus mesmo? Ou é mais um reflexo da nossa ambição, do nosso medo? É um chamado constante para ter discernimento espiritual. Um chamado ao discernimento. É uma boa forma de colocar. E isso me faz conectar com outro ponto que também é bem recorrente, a questão da hipocrisia, do falso serviço ministerial. As publicações parecem traçar uma linha bem clara entre servir só para aparecer, sabe, e servir de coração. Lembra muito Mateus 15,8, né? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Parece que tem uma ligação forte aí entre depender de si mesmo e cair nessa fé de fachada, não acha? Totalmente. Essa conexão é fundamental. A crítica à hipocrisia, ela vem muito dessa autoconfiança exagerada, né? Quando a gente diminui a dependência do espírito, a validação dos outros, a aparência, isso ganha um peso maior. E o interessante na abordagem que a fonte descreve é que essa crítica que pode soar dura, é apresentada como bíblica. Não é para ser um ataque pessoal, mas uma tentativa de purificar o altar, chamar de volta para a autenticidade. É o que a gente entende por exortação, né? Aquele chamado firme, com base na palavra, para corrigir, para realinhar. O objetivo ali não seria destruir, mas sim restaurar o sentido verdadeiro do serviço a Deus. Entendi. Então é uma exortação, mas com um propósito de restaurar. Mesmo que a linguagem seja direta, a intenção por trás é de cura, de colocar de volta no caminho certo. Faz sentido. E seguindo nesse raciocínio, tem outro ponto que a fonte marca como super atual. A dinâmica entre o crescimento da igreja e aquele receio que algumas lideranças podem ter de dividir responsabilidades. As mensagens parecem bater na tecla da importância de delegar, de formar novos líderes, sabe? De não ficar centralizando tudo. Lembrei de Efésios 4, quando Paulo fala dos dons apóstolos, profetas, etc., que foram dados para aperfeiçoar os santos, para que eles pudessem fazer o trabalho do ministério. Exatamente, isso toca num ponto muito sensível para a saúde de qualquer comunidade de fé. A obra de Deus, ela é coletiva por natureza. A mensagem aqui, nas entrelinhas, é que o líder sábio, o líder seguro em Deus, ele não tem medo de perder o controle. Pelo contrário, né? Ele investe tempo e energia para capacitar outros. Ele delega com confiança.
Ele entende que Deus age através de muitos membros do corpo, e não só por ele. Então, essas mensagens acabam promovendo uma cultura de confiança mútua, de maturidade espiritual. É um desafio àquele modelo de liderança mais centralizador, talvez meio inseguro. Uma liderança que multiplica, então, que capacita em vez de segurar para si. E essa preocupação com o corpo todo, com a comunidade, parece que se estende também para um cuidado pastoral bem presente nos textos. Várias mensagens trazem consolo, sabe? Principalmente afirmando o valor da pessoa, do crente, mesmo quando está passando por luta, por acusação, ou se sentindo meio desprezado pelo mundo. Aquela ideia de 1 Coríntios 1:27, que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, isso parece ser um bálsamo importante nesses textos. Ah, sem dúvida. O impacto dessas mensagens de consolo não dá para subestimar. No mundo, seja online ou offline, onde a gente vive se comparando, julgando, palavras que reafirmam o valor que a pessoa tem para Deus incondicionalmente, isso tem um poder de cura enorme. Ajuda a levantar quem está caído, restaura a identidade que às vezes a gente perde no meio das dificuldades, da rejeição. É um lembrete fundamental do amor, da graça de Deus, que não depende da nossa performance ou da aceitação no mundo. Isso cria um equilíbrio necessário com a firmeza de algumas das exortações. Sim, esse equilíbrio entre exortar e consolar é chave, né? E falando em ensinamentos, tem uma reflexão que a fonte descreve como bem didática, aquela que usa a imagem do joio e do trigo. A lição principal ali parece ser um chamado à paciência e ao foco certo. O papel da igreja não seria tentar arrancar o joio antes da hora, sabe? Ficar julgando todo mundo precipitadamente, mas sim se concentrar em dar fruto, em ser trigo. Me lembra o Mateus 13:30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. O que é fascinante nisso é como desafia a nossa inclinação natural, né? Especialmente hoje em dia, com tanta polarização, tanto julgamento rápido nas redes sociais, essa mensagem resgata a importância de confiar no tempo de Deus, no critério dele, que é o único que realmente vê o coração. Ensina a igreja a conviver com a imperfeição, a nossa e a dos outros, sem cair na armadilha de querer ser juiz antes da hora. É um chamado forte à humildade, sabe? E a confiança na soberania de Deus sobre o julgamento final. Contrasta muito com essa nossa pressa humana de querer logo rotular, condenar. Humildade e confiança na soberania de Deus. Nossa, são antídotos poderosos mesmo para essa cultura de cancelamento, de julgamento instantâneo. Agora, mudando um pouco o tom, tem um tema que soa quase como um alarme, um alerta profético mesmo, é a questão da rejeição da verdade bíblica para abraçar ensinos que agradam mais aos próprios desejos. As publicações, segundo a fonte, tratam isso como algo muito atual. Essa tendência de procurar mestres que falem o que a gente quer ouvir. Bate certinho com o que Paulo avisou lá em 2 Timóteo 4:3, né? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O objetivo aqui parece bem claro, é dar uma sacudida na complacência espiritual. Num contexto cultural que valoriza tanto o conforto, a autoafirmação, essas mensagens vêm com um choque de realidade, um chamado para a gente reavaliar o que está buscando espiritualmente. É um convite para reacender o temor do Senhor. Não no sentido de ter medo, pavor, mas aquele respeito profundo, sabe? Reverência pela palavra dele, pela vontade dele, mesmo quando ela confronta, quando ela desafia a gente. A pergunta que fica é: a gente busca a verdade que liberta, mesmo que doou, ou a mentira que acomoda, mas que no fundo aprisiona? Atual, gostei disso. E para fechar esse panorama dos temas, as publicações também colocam uma ênfase bem forte em algo que é fundamental na fé cristã. A prática do evangelismo, das visitas espirituais, os textos ficam reafirmando essa necessidade de ir e anunciar, sabe? De levar a mensagem adiante, ecoando a grande comissão lá de Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso acaba amarrando várias pontas do que a gente conversou. Funciona como um lembrete constante de que a fé não é só para consumo interno, né? Para nossa edificação pessoal
ou para correção dentro da comunidade. Ela tem essa dimensão para fora que é essencial. Reforça a ideia de que todo crente é chamado para ser um participante ativo na missão de Deus no mundo. Um portador da mensagem. Não é só arrumar a casa, mas é também expandir as fronteiras do reino. É um chamado para ação concreta, que tira a fé só do devocional e leva para a prática no dia a dia. Então, tentando juntar todas essas peças, o que a gente tira dessa análise do material? Parece que a gente está vendo um ministério digital com um propósito muito claro, muito bem definido. Usar as ferramentas online não para entretenimento puro e simples, mas para um trabalho pastoral que tem várias facetas. Ensinar, corrigir, consolar e também motivar para a missão. Tem uma coerência bem marcante nesses diferentes temas, né? Concordo. A coerência é forte. E é interessante notar como essa abordagem se alinha direitinho com aquela descrição clássica do propósito da Escritura, que a própria fonte cita, né? Usando 2 Timóteos 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O que a gente vê aqui é uma tentativa clara de aplicar essa funcionalidade da palavra no contexto digital. E isso contrasta bastante com o uso mais comum das redes sociais, que muitas vezes é para autopromoção ou para espalhar conteúdo mais leve, mais rápido. A escolha deliberada por temas como correção, hipocrisia, sã doutrina, mesmo sabendo que talvez não sejam os mais populares, sugere um compromisso com essa visão mais profunda do que é o ministério. E essa escolha deve ter consequências, né? Usar o digital para exortar, para corrigir, em vez de só agradar, provavelmente atrai um certo tipo de interação e talvez afaste outros. Aquela descrição final que a fonte dá sobre o presbítero Marcos Benedito como um ministério de exortação e ensino, fundamentado na palavra e movido por discernimento espiritual, parece que captura bem essa dinâmica toda. Exatamente. E a metáfora da voz no deserto, que também surge na análise, cai muito bem aqui. Ela traz essa ideia de uma mensagem que pode não ser a mais popular, que talvez vá contra a maré, mas que se mantém fiel ao chamado. Lembra a gente que, na perspectiva bíblica, o sucesso de um ministério não se mede só por números, por popularidade, mas pela fidelidade à mensagem e pelo fruto que glorifica a Deus, não ao mensageiro. Isso remete direto àquele princípio de Mateus 5,16. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A pergunta, no fim das contas, é: para quem vai a glória? É uma perspectiva desafiadora mesmo. Fica bem claro que existe uma linha teológica, uma linha pastoral muito consistente e muito intencional por trás dessas publicações digitais que a gente analisou. A profundidade dos temas, a forma como eles se conectam, mostra que tem um projeto bem definido ali. Sem dúvida. E essa análise toda nos deixa com uma questão interessante para pensar, algo que vai um pouco além do material em si, mas que ele provoca. Como que um ministério digital assim, que claramente prioriza a exortação, a correção bíblica, o confronto com o erro, como que ele pode equilibrar essa abordagem, que é necessária, de despertar consciências, com a criação de um espaço online que também seja acolhedor, acessível, seguro, especialmente para aquelas pessoas que talvez estejam num primeiro contato com a fé ou passando por um momento de muita fragilidade, buscando mais um consolo do que um confronto direto. Como navegar essa tensão, né, entre ser uma voz profética que desafia e ser um pastor digital que acolhe, tudo no mesmo ambiente virtual? Fica aí uma reflexão sobre os desafios e as nuances desse tipo de ministério no cenário de hoje.